Nós estamos dando início a mais um encontro no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, para um encontro com Platão, hoje, com um dos nossos maiores especialistas no Brasil, quem sabe também de outras plagas. Por isso, Jesus, nós que aqui estamos, te agradecemos, Mestre amado, por aqui estarmos na condição em que estamos. Nós te rogamos, leves as nossas vibrações de amor e solidariedade a todos os nossos irmãos em duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente dirige, mas muito especialmente Jesus. Nós te rogamos nesta hora as bênçãos por sobre o nosso ICEB, por sobre os nossos mentores queridos, neste momento representados por nosso fundador, Diolindo Amorim, pelo nosso presidente de honra, Jorge André. Abençoa todos os demais que em ambos os planos de existência contribuíram para que o ICEB chegasse até aqui, e certamente, Jesus, com tuas bênçãos, nós haveremos de dar continuidade ao nosso querido Instituto. Neste momento ainda te rogamos, desce, Jesus, as tuas bênçãos por sobre o nosso encontro de estudos de agora, e particularmente desce sobre o nosso querido irmão, companheiro, amigo do ICEB, Rubens Nunes Sobrinho, as bênçãos de tua mente e de teu coração, para que possamos usufruir das conquistas e dos estudos do nosso querido irmão. Fica conosco hoje e sempre, graças te damos, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Bem, como nós já vimos, estamos hoje, para nossa alegria aqui no ICEB, estamos com Rubens Garcia Nunes Sobrinho. Ele é professor efetivo associado de Filosofia Antiga da Universidade Federal de Uberlândia, tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do Dr. Marcelo Marques, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em Platão, pitagorismo, cultos de mistérios gregos e ética clássica, atuando principalmente nos seguintes temas: mito e argumento nos diálogos platônicos, filosofia do mito, pitagorismo e mistérios gregos. É coordenador do Núcleo de Estudos em Filosofia Antiga, na Universidade Federal de Uberlândia, é coordenador do Grupo de Pesquisa Ciência e Espiritualidade e membro da Sociedade Brasileira de Platonistas. Assinou o livro Platão e a Imortalidade da Alma, pela editora da Universidade Federal de Uberlândia, e é autor de vários artigos acadêmicos, tem participação na orientação de vários trabalhos de mestrado e doutorado, e assim vai a carreira do nosso querido irmão. Hoje, Rubens Nunes Sobrinho vem ao ICEB para nos falar sobre a noção de alma inaugurada por Platão. Seja mais uma vez bem-vindo, Rubens, somos todos ouvidos. Muito obrigado, Nádia. É com muita alegria que eu recebo esse convite como uma oportunidade de crescimento e de evolução, e fico muito feliz de poder compartilhar essas noções com o ICEB. Agradeço ao Carlos pelas orientações. Muito obrigado. Bem, esse tema da questão da noção de alma em Platão é pertinente porque Kardec menciona Sócrates e Platão na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo e cita várias passagens dos diálogos de Platão como estando em consonância com a doutrina espírita e
como precursores dessa doutrina. Curiosamente, Kardec já havia escrito o Livro dos Espíritos quando ele teve contato com as obras de Platão. Então, é importante entender que houve uma inflexão completa na noção de alma no tempo de Sócrates e Platão. E que a espiritualidade como que preparou o terreno ali para o surgimento de certas noções que não existiam no Ocidente. Se, por um lado, o pensamento oriental, né, a filosofia indiana, que remonta a 6.000 anos, já tinham concepções de espírito e de reencarnação, no Ocidente não foi assim. Houve uma mudança a partir do sexto século antes de nossa era. Então, o meu objetivo hoje é apresentar essa revolução que preparou a noção de espírito, que não havia nos quadros mentais do Ocidente, e isso foi promovido principalmente por Sócrates e Platão. Mas eles são herdeiros e tributários de uma tradição anterior a eles. Então, houve no século VI, antes da nossa era, Platão é do século IV, né, e Sócrates do século V, houve o surgimento de movimentos espirituais na Grécia, que são identificados principalmente com o orfismo, que era um culto de mistério, que eram ritos e mitos que eram secretos, e do pitagorismo. Pitágoras de Samos praticamente inaugurou a noção de espírito no Ocidente. Platão herdou essas concepções do pitagorismo, em parte do orfismo, para propor uma nova concepção de alma. Então, vou começar falando acerca disso, como é que no pitagorismo e no orfismo surgiram novas concepções de uma alma que não só é imortal, mas que ela transmigra em várias vidas, ou seja, da reencarnação. Então, eu vou começar a compartilhar alguns textos. Essa nova noção de alma surge nesses círculos, né, fundamentalmente ligada à questão da memória. Era nos círculos órficos e no pitagorismo, era fundamental que, após a morte, a psique, que é traduzido como alma, né, o Platão não fazia distinção entre alma e espírito, né, a alma, para ele, era equivalente também ao espírito, embora eu vou falar isso em outra apresentação, embora em Platão já houvesse a noção de que o elemento superior e divino da alma, ele tinha um envoltório material que permitia a encarnação em corpos físicos. Então, Platão já tinha essa noção de um elemento semimaterial que permitia que a alma encarnasse em corpos físicos, né? Então, Platão não fazia essa distinção clara, né, entre psique, que é traduzido como alma, e espírito. E antes dele, né, a noção de psique aparecia na tradição grega como um princípio de vida que era necessário para a existência da vida, mas na tradição mítica, que são dos mitos gregos, homéricos e de Hesíodo, essa psique ela não era sede da consciência.
ela era um princípio da vida, mas após a morte, ela não conservava as faculdades superiores, a inteligência, nem tampouco as emoções, era uma espécie de fantasma apagado daquilo que o sujeito tinha sido em vida, né? Então, os gregos tinham uma concepção de que a morte era algo terrível, e que o mundo dos mortos era um lugar bolorento, sinistro, lúgubre, e o brilho da vida acontecia durante o viver, né? Então, a morte aparecia como algo arbitrário, né? Um acontecimento funesto. Então, nessa consciência arcaica do Ocidente, nós estamos falando sempre do Ocidente, como é que a espiritualidade forjou uma nova mente, né, no Ocidente, né? Os gregos, para os gregos, então, o brilho da vida aparecia enquanto nós estamos com o corpo, né? E nesse mundo pré-filosófico, né, e pré-platônico, somente aqueles que exerciam ações heróicas, feitos heróicos, é que se destacavam, né? O brilho, a glória era importante nessa mentalidade. E nada era mais detestado para os gregos do que a morte. Originalmente, a palavra psique, que é traduzida por alma, né, significava, etimologicamente, sopro, respiração. Vem de ekpnein, né, e é a força vital. E, etimologicamente, poderia significar borboleta, ou seja, algo que está relacionado com o fato do corpo ser um tipo de casulo, né? Então, a psique era uma espécie de imagem da vida plena, mas ela não conservava os traços fundamentais das faculdades psíquicas, né? A memória era crucial para, a partir do surgimento do orfismo e do pitagorismo, para desvelar o mundo invisível. Ou seja, com o surgimento desses movimentos órficos e pitagóricos, a memória passou a ser uma função, uma faculdade psíquica fundamental que daria continuidade entre a vida física e a vida no mundo espiritual. Então, a função da memória seria estabelecer um vínculo entre o mundo invisível e o mundo visível, né? E por isso era fundamental para os pitagóricos um exercício de memória, e para os órficos eles tinham instruções para que aqueles que trespassavam, né, a morte, que eles deviam levar essas instruções para atingir um local de bem-aventurança no mundo dos mortos, né? Então, a memória implicava em vida, esse exercício de memória, uma capacidade de evasão dos sofrimentos. Aquele que se lembrava-se do mundo espiritual e se evadia das dores da vida, né? Entre os órficos haviam essas instruções, eles colocavam junto dos mortos, em folhas de ouro, em placas de ouro, escritas com as instruções, para que a alma se lembrasse lá no mundo dos mortos da sua condição.
e se apresentasse como alguém que foi purificado, iniciado numa prática de vida de pureza e de justiça. Então, as ações humanas passaram a determinar um destino futuro que dependia das práticas em vida. E aqueles que tiveram uma vida de pureza, pelos ritos, pela iniciação dos mistérios, deviam lembrar-se dessas instruções. Né? Então, várias lâminas foram exumadas em túmulos no sul da Itália, que eram cidades gregas, né? Com essas instruções, como essa aqui, por exemplo. Né? E essa lâmina diz o seguinte: esse dito da memória sagrada, quando porventura você morrer, vá para as casas bem ajustadas do Hades, o mundo dos mortos. Há na direita uma fonte. Junto dessa fonte, né, há um cipreste branco. Ali as almas dos mortos descem e se refrescam. Dessa fonte não vá muito perto. Então havia instrução de que, embora todas as almas chegassem ardendo de sede, sedentas no mundo dos mortos, os iniciados deveriam ter um autodomínio de refrear a sede e não beber dessa primeira água. Né? Em seguida, adiante, né, você encontrará água fria correndo do lago de Mnemosine, ou seja, da memória. Os guardiões que lá estão, ou seja, há guardas, né, impedindo o acesso a todas as almas, lhe perguntarão em frases secas. Então, os guardas pediam contrassenhas para que aquele que quisesse beber do lago da memória se identificasse como alguém que era puro ou iniciado. O que procura nas trevas do Hades sombrio? Então, são as instruções. E o iniciado deveria responder de maneira padronizada, e aí essas instruções estão nas lâminas: estou seco de sede e pereço. Ou seja, é um estado de necessidade premente, de apetite premente, né, de sede. Dê-me de beber rapidamente para saciar esse sofrimento. Né? Água fria que corre do lago de Mnemosine, da memória, para beber. Então lhe interrogarão da parte do rei do submundo, o próprio Hades, e lhe darão de beber do lago de Mnemosine. Então, as instruções eram decisivas para que aquele que chegasse no submundo, ele deveria ter um domínio sobre o sofrimento e sobre a sede ardente, que é a imagem a própria imagem do apetite irresistível, mas ele deveria demonstrar esse autocontrole, esse autodomínio, esse comedimento e ser capaz de responder da maneira correta. E quem bebia da água da memória poderia desfrutar de uma condição de bem-aventurança no mundo espiritual. Os outros, por outro lado, que cediam à tentação de refrescar-se e de saciar a sede na primeira água, a primeira água era a água do esquecimento. Então, isso simbolizava que esses que esqueciam iriam cair novamente no corpo físico. Então, a marca da encarnação é o esquecimento. E se a encarnação, então, passa a ser vista como uma etapa necessária para uma purificação, uma vida de pureza, uma vida de
restrições aos prazeres, aos apetites, para que, através das ações, aqueles que eram purificados pudessem beber da água da memória. Quem bebia da água da memória não necessitava mais de reencarnar num corpo, né? Então, tendo bebido, você irá pelo caminho sagrado pelo qual os outros iniciados, os mistai e os báquicos, seguem renomados. Seria uma condição de pureza espiritual. Tá? Lete, que é o esquecimento, está logo na entrada do mundo espiritual e aquelas almas que não tinham o esclarecimento que ele é adquirido na vida órfica, que é uma maneira de viver pura e justa, não cediam à tentação, eles não resistiam à tentação de beber essa água fresca, né? Então, há essa contraposição entre a memória e o esquecimento, que são potências ligadas para os órfãos, né? Ao entrar lá no mundo do espiritual, o mundo dos mortos, o consultante é conduzido para essas fontes, né? A água do esquecimento e a água da memória. Então, o esquecimento é uma espécie de água da morte, né? E a condição de alguém que está morto e que entra no domínio da negra noite, né? Num dos diálogos de Platão, desafiado por um interlocutor bastante apetitivo, hedonista, o Sócrates afirma, né, citando um fragmento órfico, quem sabe se viver não é morrer, e se morrer não é viver. Fazendo alusão a isso, né? Nascer para os círculos órficos, uma espécie de expiação e de morte. E o esquecimento está ligado à encarnação. Tá? Então, beber da memória implica, por outro lado, na lembrança e reter na alma todas as experiências e realidades vividas. Beber da água da memória, então, implicava em escapar da morte, e não ser necessário mais cair nessa espécie de prisão. Os órfãos viam o corpo como uma prisão, uma cadeia, né? E implicava o conhecimento do passado ou das vidas passadas, do presente e do futuro, ou seja, um tipo de onisciência quando a alma adquiria esse estado de pureza, em que são cidades do sul da Itália, né, que aparecem esses túmulos que foram exumados, e desses túmulos eles tiraram as lâminas com instruções para o mundo dos mortos. Isso já significava uma grande ruptura com as concepções anteriores de alma, porque implicava a imortalidade da alma e mais implicava a reencarnação, a necessidade em reencarnação e, além disso, a necessidade de levar uma vida, de praticar em vida ações que permitem a libertação de uma condição humana eivada de impurezas, de impulsos violentos, de tendências para a injustiça, para a violência. Então, o gênero de vida órfã era um gênero de vida que visava a purificação psíquica, ou uma evolução da alma, né? Outra lâmina diz o seguinte: eu ardo de sede e desfaleço. Quer dizer, a imagem da condição psíquica após a morte é de uma condição de sofrimento, né? De confusão e sofrimento, e representado, simbolizado pela sede, né? E a alma chega e confessa, né, a sua condição de sede.
e suplica: dê-me de beber da água da fonte eterna, à direita do cipreste branco. Então, o guarda que está lá na fonte da água da memória faz uma pergunta tremendamente filosófica que vai implicar uma consciência de si. Quem és tu? De onde vens? Ou seja, era preciso uma consciência de saber precisamente, de identificar a própria identidade de alguém que investigou quem é a si mesmo e acerca da sua origem. Né? É a pergunta dos guardas. Então, o iniciado deveria responder com essa espécie de contrassenha: eu sou filho da terra e do céu estrelado. Quem é você? Essa questão marca a barreira que separava o mundo corporal, do visível, do mundo invisível, que é o mundo espiritual. E a condição exigida para que as almas dos iniciados tivessem acesso à fonte eterna da memória, que é a fonte da vida. Né? Não é só uma verificação mecânica, uma palavra de paz que assegurava no além a condição de bem-aventurança. Essa pergunta é endereçada à consciência do suplicante, que ele está transitando de um mundo para o outro e reafirma o vínculo necessário entre a identidade e a natureza espiritual, ou seja, o eu, diferentemente da visão arcaica, não se identificava com o corpo vivo. O eu era o espírito que vivia, né? E que cruzava a fronteira dos dois mundos. E todo aquele que passa essa fronteira se depara com essa questão de saber quem de fato é, de conhecer-se a si mesmo. E segundo essa mitologia órfica, é isso que determina a natureza do caráter e a condição psíquica, mental daquele que adentra no mundo dos mortos, e isso pressupõe todas as ações anteriores praticadas na vida corporal. Por outro lado, a condição para o conhecimento de si, a mera possibilidade que essa pergunta seja respondida, depende de uma memória que se conserva para além da morte. E essa memória só se conserva após a superação de uma condição de confusão e de sofrimento, né? Aquele que está sedento. Mas aquele que se lembra, ele tem um autodomínio e compreende que deve refrear a sede e esperar o momento correto para ter acesso à água da vida. Né? Por que aqueles que se lembram, eles se distinguem dos não iniciados, né? Até ascenderem a essa condição de pureza? E por que aqueles que não se lembram vão padecer na lama no mundo dos mortos e vão ser condenados a um ciclo não definido de nascimentos e mortes, até que se purifiquem, né? Os que não se lembram vão ser... Não lembrar significa morrer no mundo espiritual, e morrer no mundo espiritual, para os órfãos, significava expiar no corpo. Ou seja, morrer era nascer novamente. Isso era uma ruptura completa com tudo que existia nas comunidades ocidentais, né? Muito se discute de onde que veio isso, essa ideia, essa concepção de reencarnação que os órficos tinham e os pitagóricos também tinham. Os pitagóricos eram mais filosóficos, porque se tratava de uma filosofia matemática, né, e musical, uma concepção cósmica do universo cuja arquitetura era a matemática e a música, né?
E os pitagóricos também tinham a noção de reencarnação e que a alma era a sede de todas as faculdades humanas superiores, a sede do eu. O eu não é determinado pelo corpo, mas pela alma, e a condição da alma após a morte é determinada por suas próprias escolhas, pelas ações praticadas em vida, justas ou injustas, vão determinar o que a natureza do que de fato é. Então Platão herda essas concepções, mas ele as leva muito além. Né? Ele vai desenvolver uma teoria, uma psicologia muito sofisticada e apresentar a estrutura psíquica como algo complexo, composto de várias forças internas que podem estar em conflito. Então, Platão leva isso muito adiante, mas conserva do orfismo e do pitagorismo a concepção de que a alma é imortal e renasce em muitos ciclos indefinidos, de nascimentos e mortes. Em alguns diálogos, o Platão fala números simbólicos, como 10.000 nascimentos e mortes, 10.000 vidas, né? E Platão herda isso. E de onde que teria vindo isso? Né? Isso é muito... nós não temos certeza. Desde o tempo de Heródoto, isso era discutido. Trouxe isso dos sábios egípcios. Outros relatam viagens de Pitágoras para a Índia, onde ele teria desenvolvido técnicas de mestria da alma para que a alma saísse do corpo e ele tivesse contato direto com a realidade espiritual. E ao fazer essas viagens, ele tinha pleno domínio sobre isso, ele voltava com conhecimento do passado, do presente e do futuro. Empédocles se refere a Pitágoras, num dos seus fragmentos, como um homem extraordinário, que era capaz de se lembrar de 10 a 20 vidas passadas. Realmente era alguém extraordinário. Então, há relatos que ele teria viajado para a Índia e desenvolvido técnicas de respiração semelhantes ao yoga e técnicas de exercícios espirituais que permitiam que ele entrasse em transe e se desdobrasse e tivesse um acesso direto ao mundo espiritual. Outros dizem que os órficos trouxeram essa concepção de reencarnação da Trácia, do noroeste, do nordeste grego, que possivelmente tiveram contatos com o xamanismo siberiano. Ou seja, os xamãs siberianos também tinham uma concepção de reencarnação. No caso dos órficos, né, essa questão da memória implicava a lembrança de um modo de vida que serviu como processo de purificação e de modificação da própria natureza psíquica, né? E como meio de conhecimento, de conhecer verdades que são interditas aos seres humanos ordinários, né? Então, só aqueles que tiveram uma vida de justiça, de práticas no bem, teriam acesso a essa fonte da memória eterna, né? Então, a distinção entre almas que chegam no mundo espiritual é determinada fundamentalmente pela maneira de viver, o modo como cada um vive. Vidas marcadas exclusivamente pela associação de desejos, de apetites, de prazeres,
e voltadas para práticas de ações injustas implicavam a incapacidade de, chegando ao mundo dos mortos, de sequer compreender que aquilo era o mundo dos mortos. Então, quem vivia uma vida presa à saciação de desejos e prazeres corporais, chegava no mundo dos mortos numa condição de confusão e era incapaz de dominar esses apetites e, por isso, bebiam da água da morte. E beber da água da morte significa nascer de novo como expiação. Né? Então, a nova condição no mundo espiritual depende da maneira de viver. Aquele que vive preso, né, uma coisa que tanto órficos como pitagóricos vão estabelecer, é uma divisão de dois tempos. Existe o tempo da vida, que vai do nascimento até a morte, e existe o tempo eterno. Então, aquele que vive preso ao tempo da vida não tem capacidade de conhecer a própria identidade no tempo eterno sem corpo. Então, ele não sabe quem é. Né? Ele só sabe quem é numa vida com corpo. É um estado de confusão. Então, esses não podem responder a pergunta: quem é você? Não tem uma reflexão acerca disso. Né? E tampouco pode responder de onde vem, porque ele está imerso no pensamento corporal. Ele se esqueceu da origem divina que brilha em cada alma, que só o iniciado pode compreender. Né? Existem outros, por outro lado, que tomam os sofrimentos da vida corporal como meios de purificação. Então, os sofrimentos, as mazelas da vida, de qualquer vida, são provas. E esses são os iniciados. O orfismo, então, inaugurou isso, o pitagorismo, simultaneamente. Né? Só esses conseguem conferir valor que estão para além da sensação do corpo. Né? E podem entender que existem consequências inevitáveis no além que vão se seguir às ações. Né? É possível que ações injustas fiquem impunes na vida, mas elas infalivelmente terão consequências após a morte. Essas provas criam a condição para o conhecimento de uma lei cósmica irrevogável, que é de que toda ação em vida dispara uma resultante proporcional, inexorável, infalível. Ou seja, essa noção de medida proporcional a cada ação e dos sofrimentos como prova, elas são entrevistas nessa combinação de textos órficos, tanto de lâminas como no famoso papiro órfico que foi descoberto nos anos 60, mas foi só editado nos anos 2000, chamado papiro de Derveni. Numa das lâminas, o iniciado diz: puro, eu venho dos puros, rainha dos debaixo da terra, que é Perséfone, a rainha do mundo dos mortos, né? Pois eu também clamo ser da raça abençoada. Recompensa eu paguei na conta de ações não justas. Ou seja, os órfãos tinham perfeitamente a noção de que ações injustas seriam expiadas em outra vida e teriam como consequência essa expiação. E ele está dizendo que pagou por tudo, expiou, né, todas as suas ações injustas. Mas o destino me fez mestre e trovador e me atingiu com seu raio. Saí do ciclo da exaustiva e pesada tristeza, que são as muitas expiações de muitas vidas para se libertar, né,
do sofrimento. Eu venho com leves pés para a desejada coroa. Eu passo sob o colo da mestra, rainha do submundo. Feliz e o mais abençoado deve ser um Deus em vez de um mortal. Então, os órfãos tinham essa noção de que a finalidade das muitas encarnações era uma purificação até uma condição espiritual divina. De homens se tornarás um Deus. É uma condição de pureza divina da alma. Né? De homem te tornastes um Deus. Bem, eu vou interromper aqui um pouco, isso já é suficiente, e vou passar diretamente para o pensamento de Platão, porque o tempo está um pouco restrito. Então, vou compartilhar novamente, vou saltar aqui alguns slides. Eu ia falar sobre um movimento que houve pré-filosófico na Grécia, sobre o xamanismo grego. Ô, Rubens, você me ouve agora? Eu estava tentando falar, mas o meu estava sem microfone. Você me ouve agora? Sim. Já que você vai mudar um pouco o tema, por que que a água de Mnemosine era fria? A sensação de sede, né, indica que essa passagem perturbadora, né, de uma vida corporal para uma vida espiritual é um símbolo, né, um ambiente incrivelmente quente que gera sede, é um símbolo da dificuldade do trespasse da vida. E a água é fria para refrescar, para Perfeito, aliviar a perfeito. condição dessa passagem, que nessa mentalidade órfica era sempre problemática, era difícil. Tanto os impuros quanto aqueles que eram iniciados chegavam numa condição como sedentos. Né? Então, indicando que não é um processo simples, né? Mesmo para os iniciados. A diferença é que os iniciados têm um autodomínio completo e são capazes de acessar a água da vida. A água da morte também é fria. Ela simboliza a tentação da sociedade apressada, imediata. Uhum. Basicamente é isso. Tá, e também agora você citou de uma lâmina, eu acho que foi da lâmina de Creta, a incapacidade de a criatura compreender a nova condição, que é o que nós vemos na mesa mediúnica com muita frequência. Isso já está Exatamente. anunciado, então, nessas lâminas. Já está. E os pitagóricos também tinham uma plena noção disso. Os pitagóricos tinham exercícios de memória como parte da sua filosofia, para desenvolver essa capacidade de lembrar de vidas passadas. A lembrança de vidas passadas era importante para nortear as ações nessa vida, né? E facilitar uma vida filosófica. Bem, Sócrates, isso tudo aconteceu no século VI, Sócrates é do século V, mas ele teve contato com essas concepções pitagóricas e órficas, e Sócrates, diferentemente dos filósofos do seu tempo, que se ocupavam em compreender a realidade através de princípios materiais, Sócrates inaugura uma nova maneira de filosofar, que filosofar para Sócrates, consistia em investigar-se a si mesmo.
Sócrates apresenta-se no cenário de Atenas como um missionário do deus Apolo, visto que a sacerdotisa do oráculo de Delfos havia dito que ele, Sócrates, seria o mais sábio dos homens. E Sócrates, absolutamente ciente da sua própria ignorância, tentou desvendar o significado desse oráculo de Delfos, e para desvendar o que significava, em que consistia a sabedoria, ele inaugurou a sua atividade filosófica, que consistia em investigar a alma dos concidadãos. Para saber o que era essa verdadeira sabedoria, o Sócrates investigava através do seu método de perguntas e respostas. Ele investigava a si mesmo, investigava os outros. Então, a filosofia inaugurada por Sócrates é uma investigação de si, é um esforço pelo autoconhecimento. Investigar-se implica investigar a alma. Então, Sócrates herda essa concepção de que a alma é a sede de todas as faculdades humanas, tanto as boas quanto as ruins. A alma é sede das virtudes e dos vícios, e é sede das faculdades psíquicas superiores, do pensamento, os raciocínios, a reflexão. A alma é sede de todas as paixões e sede de todas as capacidades que nós chamamos mentais. E a filosofia do Sócrates, então, herda essas concepções pitagóricas e óticas de uma alma que identifica-se com o verdadeiro eu. Conhecer-se a si mesmo passou a ser identificar-se com uma própria atividade da filosofia. E a finalidade da filosofia do Sócrates era dedicar-se a sua vida inteira no esforço de melhorar o caráter dos seus concidadãos, de exortar que eles mudassem de vida, que eles abandonassem os valores, os bens considerados superiores para a aristocracia grega, que era o poder político, as honrarias, a celebridade e as riquezas, que eles abandonassem esses bens aparentes e cuidassem do único e maior bem humano, que consiste em melhorar a própria alma. A filosofia de Sócrates, então, passa a ser uma filosofia devotada ao autoaprimoramento, ao aperfeiçoamento do caráter e a uma mudança de vida. Filosofia não era um corpo de conhecimentos, não era erudição. O Sócrates mesmo dizia que ele não podia pagar por uma escola filosófica. Filosofia era viver de uma maneira virtuosa e justa. Então, ele exortava, a sua vida toda foi devotada para o outro, para a alteridade. E filosofar era um amor por uma condição. Filosofia é um amor, e Sócrates identifica isso. E esse amor é adquirir a verdadeira sabedoria, que consiste em viver da maneira mais justa e virtuosa possível. Bem, o problema de Sócrates não escreveu nada. Quase tudo que nós sabemos dele veio de Platão. Existem outras fontes, mas de não filósofos, né, como Xenofonte e Aristófanes, que era crítico em relação a Sócrates. E Aristóteles não conheceu Sócrates. Platão mesmo era problemático, porque ele tinha mais ou menos 20 anos quando ele conheceu Sócrates, já com 60 anos. E ele conviveu com Sócrates por 10 anos e para fazer justiça aos seus mestres, ele escreveu esses diálogos em que Sócrates é a figura proeminente, encenando Sócrates fazendo filosofia no dia a dia, nesse esforço de melhorar a si mesmo e ao outro. A filosofia de Sócrates, então, sendo um amor e sendo devotada para
o aprimoramento do caráter do outro, já inaugura, de certa maneira, a verdadeira caridade, porque era um amor. E ele fazia isso por amor, negligenciou os seus próprios interesses e, por conta disso, ele sempre foi pobre. A vida de Sócrates era totalmente devotada para a melhoria da alma dos seus concidadãos. E Platão conviveu com Sócrates durante 10 anos, e para fazer justiça ao seu mestre, para imortalizar a filosofia de Sócrates, ele escreveu seus diálogos, e ele foi muito além de Sócrates, né? Para fundamentar tudo que Sócrates disse, o Platão desenvolveu muito a filosofia de Sócrates, e é isso que aparece na introdução do Evangelho como um antecedente, né, da doutrina espírita. Bom, Platão, ele, de certa forma, ele permanece sendo um pitagórico. Platão valoriza o pitagorismo, mas vai além do pitagorismo, mas assume a concepção de transmigração ou reencarnação que ele recebeu dos pitagóricos. Após a morte de Sócrates, Platão teria viajado por vários locais no Egito, esteve entre os matemáticos de Megra e principalmente entre os pitagóricos. E lá ele teve contato, então, com as doutrinas da transmigração dos pitagóricos, né? De qualquer forma, né, Platão fez nesse esforço de fazer justiça a Sócrates, ele apresenta a filosofia como um amor, a filosofia como sendo um esforço impulsionado por essa força psíquica que é o amor. Então, o filósofo é alguém que ama algo que ele não possui, que é a sabedoria. E Platão vai inaugurar, nos seus diálogos, uma descrição mais detalhada acerca da reencarnação. Então, a nossa condição psíquica, ou condição de alma, vai ser uma consequência direta de todas as nossas ações. Os órfãos e Pitágoras já tinham isso claramente, tanto que Pitágoras se lembrava de 20 vidas passadas, mas Platão vai detalhar o modo e o porquê a prática de ações injustas ou de uma vida devotada somente à saciação de prazeres fazem com que a alma se torne extremamente dependente da condição corporal. Então, Platão vincula todas as ações e até os pensamentos e os desejos que nós alimentamos à nossa estrutura psíquica, a estrutura da alma. Então, em Platão já surge essa concepção de que é necessário, para a aquisição de sabedoria, uma prática de vida virtuosa, impulsionada por um desejo elevado. O Platão hierarquiza, então, a nossa natureza psíquica a partir de forças internas que são desejantes e são irracionais. Então, na nova concepção inaugurada por Platão, a psique, a alma, é uma instância complexa, porque ela tem forças, impulsos que são irracionais, como os desejos, mas também a ira, a raiva, né?
E ela tem um elemento superior, que é ligado ao pensamento, à reflexão, aos raciocínios, mas que não é só um intelecto destituído de emoções. Essa parte superior da alma, ela tem modalidades de desejos que são próprias, como o desejo de saber, o desejo de aprender, o desejo de praticar o bem, o desejo do belo, de fruir o belo nas obras e na natureza. Então, desejos elevados. Né? E temos também desejos ligados à nossa condição psicossomática, né? Porque nós vivemos em um corpo, desejos que tendem a perturbar e desequilibrar esse elemento superior da alma, e que é intrínseco a uma vida corporal. Por isso, para Platão, para que esses elementos impulsivos, irracionais, e que tendem a desequilibrar a alma em vida, eles devem ser controlados. É impossível extirpá-los, eliminá-los. Isso é próprio da natureza humana. Mas eles devem ser equilibrados com essa parte superior da alma. São forças inerentes à própria natureza humana que vive no corpo. Por isso, para Platão, o esforço filosófico é um esforço diário. Diariamente, nós temos que manter um equilíbrio psíquico. Manter o equilíbrio psíquico significa ter um discernimento, um conhecimento acerca da natureza dos próprios desejos, dessas forças que são irracionais. É preciso uma compreensão racional da natureza desses desejos, de quais são prejudiciais e em que medida eles são prejudiciais e quais desejos devem ser alimentados porque eles são elevados. Então, a primeira questão consiste nessa consciência da nossa própria irracionalidade e de sabermos discriminar aquilo que deve ser alimentado e aquilo que deve ser controlado. Né? Desejos, Platão distingue desejos necessários e não necessários. Existem desejos necessários para a vida, a sede, a fome, né? Mas a medida é o que configura a distinção entre o que é necessário e o que é vicioso. Né? Comer demais em busca de prazer é um abuso, é vicioso, um abuso de um desejo, de um apetite que é necessário. E existem os apetites não necessários que podem se multiplicar indefinidamente. Pessoas que levam a vida hedonista, voltada só para o prazer, alimentam esses desejos não necessários, e isso, para Platão, faz com que nós nos tornemos presos ao corpo. Ele diz que prazeres são pregos que colam a alma no corpo. E, evidentemente, aqueles que levam a vida hedonista, uma vida viciosa, eles chegam no mundo espiritual num estado de confusão, porque eles estão presos ao corpo, né? Não entendem onde eles estão. E Platão, então, vai inaugurar e detalhar, tanto de maneira muito sofisticada, tanto a nossa arquitetura psíquica, como ele vai falar em grandes mitos que terminam os seus diálogos acerca do destino futuro da alma no Hades e estabelecer um vínculo entre ação e consequência. Todas as ações humanas, todos os desejos alimentados, os pensamentos, eles terão repercussão na vida espiritual. E Platão faz isso com uma grande riqueza de detalhes, né, que eu pretendo apresentar nas outras falas. E
Por essa razão, Sócrates e Platão, Kardec vai citar na introdução do Evangelho, eu vou localizar naquela introdução a quais diálogos ele está se referindo, Platão, como antecessores de uma nova moralidade fundamentada basicamente no fato de que nós somos espíritos imortais que reencarnam sucessivas vezes até atingir uma evolução em que nós passamos para uma nova condição. Essa nova moralidade foi de fato estabelecida, né, por Sócrates e Platão. Eles foram muito além dos órficos e dos pitagóricos, porque eles verdadeiramente estabeleceram uma doutrina do espírito, né? Platão, inclusive, ao descrever a criação da alma no início do cosmos, ele mostra a necessidade que, para encarnar num corpo físico, a alma tivesse um invólucro semimaterial, né? Isso é uma antecipação incrível, notável, né? Que foi inaugurada por Platão. Então, nós atingimos o tempo. Platão, pela primeira vez no Ocidente, estabelece noções que serão cruciais para o surgimento de uma teologia cristã. O vocabulário todo adotado pelo cristianismo, os textos dos primeiros cristãos foram, inclusive, escritos em grego, usando vocabulário platônico, né, para inaugurar essa nova moralidade no Ocidente, baseada no espírito e na reencarnação. Então, para especificar mais como é que, até que ponto Platão antecipou a doutrina do Espiritismo, eu vou desenvolver isso nas outras falas. Então, vou abrir espaço agora para os questionamentos e agradeço muito pela atenção. Nós agradecemos muito, o Rubens, essa sua exposição tão rica, tão profunda, tão ampla, até com os ascendentes do tema que o trouxe aqui, com os órficos, os pitagóricos e todas as intrincadas relações de essência entre o pensamento ou o nível de compreensão do espírito na Terra que vem sendo trabalhado ao longo do tempo, e você nos trouxe essa trajetória com tanta precisão nos seus termos e nos seus desdobramentos, inclusive. Você nos trouxe, deixa eu pegar um pouquinho só dos órficos e pitagóricos. Você poderia estabelecer, por exemplo, uma relação entre o que está nessas concepções e o que está na concepção espírita de umbral. Que nós temos um umbral inferior e um umbral superior. Eu acho que essas duas instâncias podem estar contempladas nesses preceitos, digamos, pitagóricos e órficos. Pode ser? Sim. Bom, acerca do pitagorismo, né, mais do pitagorismo, mas também do orfismo, eu recomendo, né, a leitura das obras de Leon Denis, em que ele era um autodidata, né, então ele faz uma explanação bastante pertinente e correta, né, acerca desses antecedentes. O Platão, ao escrutinar acerca da natureza da alma, e não podendo demonstrar
argumentativamente, em termos lógicos, né, essas concepções, ele terminou vários dos principais diálogos que ele escreveu com grandes mitos do destino da alma, né? Então, um deles, que é o Phaedon, que eu vou falar sobre ele, termina com um grande mito do destino das almas, e o Platão vai fazer uma descrição simbólica, mais ou menos geográfica, do mundo dos mortos, e lá, nessa espécie de geografia do mundo invisível, ele descreve as psicais, as almas, em condições diversas, né? Então, por exemplo, almas que foram extremamente violentas estavam numa condição psíquica tal, e para representar essa condição espiritual, o Platão usou o símbolo de rios, né? Então, para ele, lá no mundo espiritual, existiam vários rios que circundavam o interior da Terra. Mas isso é metafórico. Platão não está dizendo que o mundo espiritual são lugares propriamente ditos, né? Então, pessoas que foram extremamente odientas e violentas, elas, no mundo espiritual, elas circulavam imersas num rio chamado Piriflégeton, um rio de fogo. Mas isso não é um lugar de sofrimento. É a própria condição da alma que cria o lugar. Isso, quando eu falar do Phaedon, eu vou explicar isso melhor. A condição psíquica vai determinar o que a realidade percebida no mundo espiritual. Essa realidade percebida é inteiramente consonante com aquilo que a psique verdadeiramente é. Então, uma psique perturbada, ela construirá em torno de si, pelos seus pensamentos, pela sua condição mental, uma realidade extremamente sinistra, né? Que é o que nós vemos nas descrições do umbral. Platão descreve almas que viveram a vida de ódio e vingança fria. Esses vão para um rio Quianos, um rio gelado. Isso são símbolos de condições psíquicas. Então, nessa geografia do Hades, o Platão estabelece essa outra antecipação, e só nós podemos entender isso, né? Os platonistas não entendem, né? De que a realidade percebida no mundo espiritual é um desdobramento da condição mental do espírito. E Platão faz isso de maneira magistral, né? Nós vemos em romances espíritas, por exemplo, que André Luiz, por exemplo, quando ele sentiu ódio e desejo de retaliação, né, ao ver a sua esposa com outro, imediatamente a sua realidade percebida mudou. Ele voltou para o umbral. O umbral, então, não é um umbral. O umbral é uma consequência dos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa condição. Quando ele entendeu isso, ele fez um esforço e desejou o bem. Né? E, ao desejar o bem, ele saiu novamente do umbral. Então, o que é umbral está em perfeita consonância com esses relatos platônicos, que são simbólicos, né? Ele não explicita isso como na doutrina, mas aqueles que conhecem a doutrina, principalmente as reflexões filosóficas de Leon Denis, compreenderão o que o Platão está expondo de maneira simbólica, através de imagens. Então, lugar, talvez isso tenha influenciado uma certa tradição cristã que associa a expiação com lugar, com fogo, com
o lugar não é um lugar, é uma construção psíquica. No mundo espiritual, todos os lugares, os edifícios, tudo é construção mental. Né? Nós vemos isso através de relatos de ideoplastia. Platão antecipou isso através de imagens nos mitos filosóficos. Ô, Rubens, então nós poderíamos dizer que o lugar do virtual está antecipado em Platão? Platão antecipou o lugar do virtual? Como você agora lembrou, a questão da construção mental. Ah, é de fato uma realidade vivida, né? Esse lugar no Hades, né? Para onde as almas vão, é uma experiência vivida e por conseguinte, isso representa um tipo de real. Aquele que está vivenciando uma condição espiritual difícil, o que ele vê é absolutamente real para ele, né? Mas há uma correspondência entre condição espiritual, condição da alma, e a realidade vivida e percebida. Né? Nesse mito do Fédon, Platão, num dos rios, né, ele mostra a relação entre alguém que cometeu um assassinato, um crime, né, e a vítima. Então, a vítima está num rio, num dos rios do Hades, que é o Aqueronte, e ela está seguindo o fluxo do rio lá, né? E o ofensor, aquele que cometeu o assassinato, está na margem. E aquele que é o ofensor, ele só pode retornar à vida e reparar o seu erro, a sua injustiça, se a vítima lhe conceder o perdão. Então, Para ele eles voltar se ao fluxo do encontram rio, e é isso? Para ele isso. poder voltar, sair da margem e voltar ao fluxo do rio, é isso? Para ele sair da margem e voltar a reencarnar. Isso, que é o fluxo da vida, é isso? Sim. Poderíamos dizer assim. Sim. E sem o perdão da vida, então, de certa forma, eles estão presos um ao outro. Vítima e ofensor estão presos e não podem restaurar, recuperar, e reparar o erro, a não ser que eles se libertem mutuamente. Então, tanto o ofensor como a vítima estão presos. E eles só se libertarão com o perdão. Só o perdão liberta essa prisão mútua entre vítima e ofensor, e só a partir dele é que pode haver uma reparação em outras vidas. Então, há uma riqueza de imagens. O Platão só fala através de imagens, né? Filosoficamente, nós vemos a explicação disso em Kardec, em Leon Denis, mas as imagens platônicas, elas são apenas sugestivas. Elas estão criando, moldando uma nova mentalidade, né? E isso ajudou muito, né? Porque nós temos imagens. E eu acho que uma das funções dos romances espirituais é essa também, de prover imagens num registro mais próximo da nossa realidade, são dos romances e agora de filmes. Nós precisamos de imagens, né? E as imagens, elas ilustram o que está exposto de maneira sistemática na doutrina e filosófica em Leon Denis. Você poderia estabelecer, Rubens, uma relação, porque você está falando de diferentes estados de consciência ao longo dessas percepções, tá certo?
O Bergson fala de La Durée como sendo o desdobramento, a continuidade, enfim, a sequência de estados de consciência. Você traçaria alguma similitude, alguma relação entre essas concepções? Sim, o Bergson, né, dos filósofos pós-modernos, é o único que valoriza a experiência mística. Então, na sua última obra, As Duas Fontes da Moral e da Religião, ele vai fazer uma distinção entre práticas religiosas tática e religião dinâmica, e o Bergson valoriza tremendamente a experiência mística, e ele separa também um tempo cronológico, um tempo espacializado, um tempo que nós colocamos em medida, de o tempo da consciência, que é a duração. Né? Então, assim, ele chegou ali na fronteira de afirmar o espírito, mas algum escrúpulo, talvez um tempo positivista ali, em que ele estava, ele não defendeu o espírito explicitamente, embora ele fizesse parte de uma sociedade espiritualistas, ingleses e franceses também, que é a SPR, né? Society for Psycho Research. Ele foi presidente, inclusive, dessa SPR, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que contou com vários luminários espiritualistas, inclusive Arthur Conan Doyle e cientistas como Michael Faraday, o presidente físico irlandês, que inclusive psicografou um livro depois, né? Foi um físico, está fugindo o nome dele, já já eu tenho uns lapsos. Mas essa sociedade de pesquisas psíquicas, o Bergson foi presidente dela, então eram só espiritualistas, e é difícil entender por que o Bergson não fala de espírito, talvez ele não tivesse aceitação no mundo acadêmico. William James levou essa sociedade para a Califórnia, né, e fundou a SPR lá em São Francisco. Então, havia um extremo dinamismo do espiritualismo, tanto na Inglaterra como na França, e eu acho que há, sim, relação entre o tempo da consciência, o tempo do espírito e a realidade percebida em universo. Eu não sou especialista, mas eu tenho alunos que defenderam dissertação em Bergson e tema de pesquisa. Inclusive, o Leon Denis lia ou tinha contatos com o Bergson. Sim, exatamente. O Leon Denis era um filósofo autodidata, né? Sofreu bastante, né? Ele era um estivador, ele foi trabalhador manual, mas é impressionante a correção com que ele fala de filosofia, esse apanhado histórico que ele faz da filosofia, como antecedendo o espiritismo, e ele fala de Bergson. E de vários outros, né? Ele fala de muitos expoentes ali da França, como aquele prêmio Nobel que foi fisiologista, né? Mas que tinha uma doutrina concorrente ao espiritismo, porque ele era meio materialista. Né? Mas o Leon Denis frequentava os círculos, né, acadêmicos, né, da academia francesa.
É uma figura impressionante e um desenho encarnatório muito impressionante, porque de estivador a filósofo é uma caminhada e tanto, né? Por isso, esse planejamento encarnatório não é só desafiador, ele é impressionante para nós todos. Sobretudo, ele ficou cego, né? Se não fosse a secretária, Exatamente. ele A não Claire. escreveria. É, então, teve muita dificuldade, o mérito dele é calculado. Como é que você analisaria, agora, do ponto de vista da atividade filosófica desenvolvida pelo Leon Denis, à vista do que você nos disse a respeito, que está no Fédon, como o Platão, como atividade filosófica sendo uma questão catártica, um exercício catártico. Você acha que a programação do Leon Denis se entende à luz dessa questão que você nos trouxe do Platão Fédon? Eu posso conjecturar que sim, né? Ele mesmo disse que teve contato com Kardec desde os druidas, né? E o fato dele ter condições difíceis pode estar relacionado a um tipo de missão que, ao mesmo tempo, era necessária para o desenvolvimento de uma filosofia espiritual, mas também expiatória. Nós temos exemplos familiares de pessoas que, para mim, foi o equivalente feminino do Chico Xavier, né? Ah, da Ivone Pereira, que explicitamente diz que ela tinha uma mediunidade expiatória, e explica por quê, né? Então, e passou por muitas dificuldades também, foi internada em manicômio, até que ela conseguiu superar, e foi uma grande devota e admiradora do Leon Denis. Ela compreendeu isso. E talvez essa identificação dela com o mestre fosse por causa dessa condição expiatória difícil. A mediunidade, Rubens, está pelo menos delineada ou ligeiramente anunciada nos textos, nos pitagóricos, nos órficos, nos platônicos, nos textos. Ah, no pitagorismo é difícil, porque o pitagorismo são 200 anos antes de Platão, e como era um círculo secreto, o segredo era fundamental para distinguir o iniciado não iniciado, do iniciado do profano. Então, os relatos sobre o pitagorismo são sempre bem posteriores. Em Platão, sim, definitivamente. Ele introduziu os fenômenos mediúnicos, nós chamamos nas neurociências estados alterados de consciência, e identifica a filosofia com a mediunidade. Eu vou falar disso posteriormente, mas Platão trata, em muitas passagens, da loucura. E para ele existe a loucura patológica, que é uma consequência dos próprios distúrbios e desequilíbrios da própria alma, a alma que fica num estado de desequilíbrio tão grande que ela chega a uma condição de loucura. Ele distingue a loucura patológica do que ele chama loucura boa. A palavra que ele usa em grego é mania. Mania como delírio, um transe. Né? Quem está em delírio está em transe. E para ele existe
existem quatro loucuras ou delírios que são bons, né? Um é o delírio poético, ou seja, para Platão, o verdadeiro poeta fala no estado de transe em que ele é inspirado diretamente por potências espirituais, que são as musas. São os patronos da inspiração poética, que é um tipo de loucura, de delírio, são as musas. Isso é bom. O segundo tipo de mania é a mania profética, o delírio profeta. O profeta, ele fala num estado de possessão, né? O profeta, ele fala possesso. É uma potência espiritual que fala através do profeta. Ele não fala a razão do profeta está alienada. Ele está em transe. E o patrono dessa inspiração profética é Apolo, que é um deus, né? Existe a mania teléstica, que é a dionisíaca, que é o êxtase e o entusiasmo, que é também um estado de possessão. Para ele é bom. E, finalmente, existe um outro tipo de loucura, que é a loucura filosófica. E essa loucura filosófica, a mania, é um estado de delírio, cuja causa, potência espiritual, é Eros, ou amor. Em Platão, Eros não tem um sentido coloquial, contemporâneo, de erótico. Eros é amor. Amor genuíno, aquilo que os cristãos vão chamar de ágape. Então, o filósofo ele está num estado de delírio, de transe, inebriado pelo amor. Né? Então, o Platão vai descrever em outras passagens como que acontece a adivinhação e a profecia, por exemplo. E ele vai relacionar a configuração orgânica com esses estados mentais alterados, que nós entendemos como mediunidade. Ele faz isso num diálogo chamado Timeu. Então, sim, ele antecipou a mediunidade, mas antecipou também que em estados de loucura patológica existe a influenciação de potências espirituais vingativas, né, que ele vai chamar de daimones da vingança, e que vão influenciar a loucura daquela pessoa. Então, através de imagens, assim, o Platão não descreve, né, de maneira sistemática e doutrinária essas questões, mas as imagens do mundo espiritual dele, em tudo, antecipam os fenômenos mediúnicos. Você podia desdobrar um pouco? Você acabou de fazer praticamente uma associação Eros e Ágape, Sim. mas não existe uma outra, digamos, subdivisão das instâncias do Eros, superior e inferior? Existe. Para Platão, quer dizer, Eros para Platão é amor, e é o amor mais elevado, é o amor pela condição divina, é um amor superior. Né? Quando Platão quer se referir a impulsos sexuais, ele fala tá Afrodícia, são as coisas de Afrodite. Aí ele está falando de forças sexuais. E Eros, sendo um amor, para Platão havia a filia, que é um tipo de amor. E o que distingue a filia, o amor entre irmãos, entre amigos, de Eros, é a intensidade. Né? Filia, então, também é amor. E o Platão, essa palavra ágape, ela é tardia, ela vai surgir mais, ela vai ser mais caracterizada nos meios cristãos,
como o amor por Deus, o amor divino. Mas Platão não usava essa palavra. A palavra ágape. É. Quer dizer, você falou que depende da intensidade, também da qualidade, esse amor, nessas instâncias aí do Platão? Sim, o Platão diz, por exemplo, que os amantes da cultura, ele chama de amantes de espetáculos, eles amam. E eles amam o belo. Por isso eles amam os espetáculos, o teatro, os belos discursos, os dramas, a Que é uma coisa poesia. grega, né? Que é uma coisa bem grega, né? Sim, eles amam. Mas o que distingue o amor dos amantes de espetáculo é que eles são incapazes de superar as manifestações particulares da beleza, ao passo que o filósofo é capaz de amar o que ele chama de belo em si mesmo, Isso. que é uma causa pela qual existem fenômenos e manifestações individuais da beleza. E só o pensamento filosófico nos alça a esse ponto. Então, há uma distinção da natureza de amor. O amante de espetáculo está preso à experiência da vida. E o filósofo, ele está, o belo em si está no eterno. De uma Então, certa forma. Desculpe, termina. pois não, pode. Termina você, por favor. Então, há sim essa distinção entre gradação de natureza do amor. E o Platão faz isso, essa distinção ficar mais caracterizada como um processo evolutivo no diálogo banquete, em que ele estabelece uma espécie de escada, de degraus, né, de amar o belo. Então, o primeiro degrau de amar o belo seria amar a beleza do corpo de alguém, de um único corpo. É um passo subsequente seria amar a beleza do corpo humano em geral, né? Uma concepção artística do corpo humano não mais individualizada. Em seguida, amar a beleza das relações humanas, delas, amar a beleza das leis, e assim subsequentemente, até que se contemple o grande oceano do belo. Então, há uma ascensão do amor, que é preciso passar, iniciar pela experiência fundamental, básica, de corporal. Quer dizer, E o nós estamos Platão sobre. vai, nos seus diálogos, também mostrar a necessidade absoluta de que nós tenhamos vida, uma encarnação corpórea. Sem nós passarmos por essas experiências, nós não chegamos a ter nem a compreensão da verdadeira realidade espiritual e nem tampouco evoluir até ela. É necessário que nós passemos por isso. É outra antecipação que ele faz. Uhum. Quer dizer, então, nós estamos passando do tempo, mas só para encerrarmos. O- os amantes do espetáculo teriam, sim, essa ligação, essa percepção do belo, mas ficariam diante, digamos, no nível de superficialidade, porque eles não buscaram, não selecionaram, em essência, as experiências do belo que lhes são oferecidas, digamos assim, por uma curadoria externa a eles. E os Exatamente. outros, A distinção entre um amor e outro é que os amantes dos espetáculos não saem dessa superficialidade, da particularidade do fenômeno, ao passo que o Platão é explícito nisso. Né? vai a Qual, essências. qual que é o objeto do amor do filósofo? A essência. A palavra que ele usa é o si, a essência. A diferença entre o filósofo e o amante de espetáculo é que o filósofo ama a essência.
Isso é a frase para encerrar assim maravilhosamente o nosso encontro. Muito obrigada, o ICEB está muito enriquecido e muito agradecido a Rubens Garcia Nunes Sobrinho por este magnífico trabalho trazido a nós, fruto de tanto estudo e tanto aprofundamento, curtido no sentido profundo do termo, no seu como espírito imortal. Nós estamos muito encantados, muito obrigada, o Rubens. Eu que agradeço pela oportunidade. Esse convite, para mim, foi a abertura de um recomeço e que eu espero poder colaborar e continuar colaborando modestamente, com os limites, com todas as limitações, mas uma colaboração sincera, sempre com o ICEB, e isso, para mim, é uma oportunidade de valor inestimável. E eu espero poder sempre estar colaborando, interagindo com todos vocês. Muito Você, obrigado. você sempre estará, é uma figura obrigatória para nós no ICEB, e nós agradecemos não só já toda a sua preciosa colaboração para a Revista Cultura Espírita, aqui do ICEB, e agora nas nossas lives, não só nós temos a continuidade, já para os que estão conosco, a continuidade dos estudos de Rubens, como dos nossos outros expositores na nossa programação, mas depois nós ainda temos muitos pontos a explorar da formação sólida do Rubens. Temos Leon Denis, temos Kardec com Leon Denis, com Platão, com Sócrates, etc., e tantos outros desdobramentos. Pelo YouTube, o Rubens, a Ana Paula Pimenta Lemos está nos cumprimentando, a Eliane Martins Velasco de Campos, ela diz assim: descobri estes estudos e agora não abro mão de estudar por aqui. Muito bom. Muito obrigado. Ô, Eliane, muito bom. Continue conosco. Você tem aí na nossa TV ICEB toda a programação com todos os desdobramentos que nós temos, buscando como fez Platão, já estou com Platão, continuo, mas como fez Kardec, que abriu diálogo com todas as áreas de conhecimento da sua contemporaneidade e passou tudo isso pelo crivo da doutrina espírita, como nós fizemos metodologicamente com a revista, pretendemos continuar e estamos fazendo também aqui na nossa programação no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Mais uma vez, Rubens Nunes Sobrinho, nosso agradecimento, nosso grande abraço fraterno e, na verdade, contamos com você mesmo, nestas e em outras oportunidades. Você já está, digamos assim, pensado para uma outra coisa que depois eu vou lhe dizer. Você vai gostar, eu acho. Tá bom? Mais uma vez, eu agradeço e quero enfatizar que todo convite eu vejo como uma manifestação de caridade para comigo, pela oportunidade que me ofereci. Muito obrigado pela caridade. Ô Rubens, isso também é caridade para nós, nos enriquecermos, foi a primeira palavra que nós usamos quando você encerrou o estudo. Nós estamos muito enriquecidos e agradecidos pela caridade da divulgação do conhecimento de episteme. Nós aqui não queremos doxa, nós queremos episteme. Doxa é opinião, e vamos dizer aqui para os que estão conosco, episteme é o conhecimento, que é exatamente o que o Rubens nos traz com essa profundidade e essa familiaridade, porque tem esse exercício de adentrar a questão das essências dos nossos estudos aqui. Muito obrigada. Nós vamos terminar aqui agradecendo. Sim? Você ia Eu queria dizer? agradecer ao Carlos. Ao Carlos. É isso que você disse?
Isso. Isso. Nós também agradecemos Sou ao líder Carlos. do Carlos. Você sabe que o Carlos é uma figura preciosa para nós. Ele não só é um técnico competente, mas é uma pessoa competente. Ele tem competência técnica e tem competência pessoal, o que enriquece aqui o ICEB e as nossas relações doutrinárias e interpessoais. Então, com esse registro também para você, Carlos, também agradecendo a todos os nossos irmãos que estiveram conosco em ambos os planos de existência, sob o olhar de Deus, sob as mãos e a vibração da tua mente, Jesus, as vibrações de teu coração, que sentimos se estenderam por sobre todos nós ao longo desse estudo tão importante, tão transcendente até, e tão necessário para todas as nossas reflexões como estudantes da doutrina espírita e do teu evangelho de luz. Nós agradecemos, Mestre, por tudo que temos recebido de tua presença em nós, em nossos caminhos, pavimentando os nossos caminhos de tua luz, de tua misericórdia, de tua paz. Guarda-nos hoje e sempre sob essa tua luz, sob esse teu amor, sob essa tua resiliência. Graças te damos, ó Mestre querido, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.